Bom dia a todos. Bem-vindos. Como de costume, a gente vai ler mais um capítulo do Jesus no seu dia a dia. Não serve para nada. Reclamar da vida não altera a ordem dos fatos. Integrar-se ao vício anestesia o cérebro e entorpece a alma. Conservar o mau humor espanta a possível ajuda que poderia chegar. Desanimar acelera o processo de queda no abismo do sofrimento. Chorar apenas limpa os canais lagrimais. É preciso sermos sábios. Algumas coisas que fazemos não amenizam nossa dor, por isso não inúteis. É preciso que o espírito consiga sua emancipação e deixe de agir com infantilidade espiritual, para agir com maturidade. A criança faz birra, algo compreensível e natural. Nós, espíritos mortais, já não podemos fazer birras, frente aos desafios da vida. Não precisa ter medo de nada. Tudo conspira a seu favor. Seja maduro e coerente em suas decisões. É isso. Então, quem se sentir à vontade para fechar os olhos, eu gostaria de agradecer por estar mais um domingo aqui, por agradecer às pessoas que vieram assistir a palestra, pela palestrante. Pedir que esqueçamos nossos problemas por um minuto para prestar atenção na palestra que vai ser apresentada hoje e podemos colocar em prática. Que assim seja, graças a Deus. E eu vou chamar a palestrante de hoje, Liliane. Obrigada, Gustavo. Hoje a gente já começa com os defeitos especiais da tecnologia, né? Mas a gente consegue se resolver, graças a Deus. E pela primeira vez, hoje a gente teve o Gustavo, trabalhador da casa, neto da chefa, a Litaninha, trabalhando hoje conosco. Seja muito bem-vindo e continue, viu, Gustavo? A seara é grande. Hoje nós vamos fazer um estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. O tema é sobre cólera. E aí a gente para pensar. Cólera. A gente conhece a cólera sobre dois viés, né? Ora por sentimento e outro por doença. Qual que a gente vai estudar hoje? A gente vai ficar no tema sentimento, emoção. Mas o que quer dizer exatamente a cólera? Significado de acordo com o dicionário. Sentimento violento diante de uma situação revoltante. Ira. Quem nunca esteve diante de uma situação como essa? Não precisa levantar a mão. Não precisa. Outra situação, instinto selvagem demonstrado por alguns animais. Por exemplo, a cólera do leão. E aí a cólera, né, deveria ser apenas um sentimento voltado para os animais, porque é ligado ao instinto. Mas nós sabemos que nem sempre é assim. Porque nós ainda somos governados, embora tenhamos a nossa razão, o nosso instinto muitas vezes fala muito mais alto, né? E aí o outro sentido que precisa falar, que é a infecção intestinal causada por uma bactéria e transmitida pela ingestão de água e comida contaminada. E aqui a gente tem uma imagem, né, mexida, mostrando ali uma pessoa encolerizada. E o estudo que a gente vai fazer, eu pensei em várias formas de como fazer esse estudo, mas aí depois eu falei, olha, eu não quero fugir do que está no Evangelho segundo o Espiritismo, porque foi um espírito protetor que trouxe essa mensagem lá dentro do capítulo 9, que fala sobre bem-aventurados os mansos e os pacíficos, que é uma pequena parte do Sermão da Montanha, que fala sobre as bem-aventuranças, e aí ele vai trazendo vários temas, e aí é muito interessante, porque embora o texto fale sobre cólera, ele não começa falando sobre a cólera em si, ele fala sobre um outro tema, que é o orgulho. E aí ele começa o texto já falando assim: o orgulho vos induz a julgar-vos mais do que sois, a não suportardes uma comparação que vos possa rebaixar. A vos considerardes, ao contrário, tão acima dos vossos irmãos, quer em espírito, quer em posição social, quer mesmo em vantagens pessoais, que o menor paralelo vos irrita e aborrece. Que sucede então? Entregai-vos à cólera. Ou seja, o texto já começa falando, olha, não tem outra razão, não tem outro motivo. O problema da cólera é que quando nós nos sentimos menores do que a gente pensa que a gente é,
né, menos valorizado? Ou você olha para uma pessoa que você considera sendo uma pessoa pior do que você e alguém te compara com aquela pessoa, nossa, né, você fala, não, peraí, eu não sou assim, eu não posso ser daquela forma. Imagina, eu sou muito mais evoluído, tenho muito mais caráter, eu sou muito mais elevado socialmente, ou o quê? Não, imagina, eu não passo pelas mesmas dificuldades. E aí você começa a traçar esse paralelo. Você fala, não, eu sou muito melhor, porque a gente sempre se tem em alta conta, né? A gente sempre se vê muito melhor do que a gente é. Isso é todo mundo, gente. Não tem uma pessoa que, de repente, se compare com uma coisa, de repente, quando a gente começa a fazer esses paralelos, quando a gente começa a refletir sobre quem de verdade nós somos, o Espiritismo, graças a Deus, faz muito isso com a gente, né? E é algo muito dolorido de se analisar, porque a gente imagina uma coisa, quando a gente vai ver, conforme a gente vai estudando, se você estiver fazendo o caminho correto, você vai ver que, na verdade, você está bem, né, em umas séries bem mais rebaixadas do que você acreditaria que estaria. Só que aí a cólera, ela é um sentimento que ele não é um sentimento sozinho, ele vem acompanhado de vários outros sentimentos. O problema é que a cólera, ele nos coloca numa posição que muitas vezes a gente age de forma animalesca. Olha o que o texto fala aqui em seguida. O que é a cólera? A cólera é o sinal da presença do orgulho, que é o filho do egoísmo, que deixamos entrar em nossas vidas e assim sofremos mais a cada destempero emocional. É também um sentimento que bloqueia a razão e ativa os instintos primários negativos, em represália a uma contrariedade qualquer, comprometendo a saúde daquele que a cultiva, além de constituir um comportamento antifraterno aos que o cercam. Ou seja, a cólera, ele é um sentimento que está muito ligado ao orgulho e ao egoísmo. Quando você não tem os seus desejos atendidos, quando você se imagina numa situação em que você está sendo passado para trás, ou que você está em alguma desvantagem em relação ao outro, aquele sentimento vai crescendo dentro de você, você começa a sentir a raiva, você começa a sentir ira, rancor, o ódio, e aí você se encoleriza, e quem nunca viu ou fez essa atitude de repente pegar um prato, uma colher, uma almofada, o que seja, e jogar no chão, porque senão, né, você não consegue extravasar a sua raiva. E aí esse sentimento, ele é um sentimento que por si só, ele é muito danoso a si próprio, porque é um sentimento que começa dentro do coração, né? A gente sempre ouve falar, é uma doença que somatiza. Somatiza porque soma, né? Você começa com aquele sentimento da raiva, com o sentimento do ódio, com aquela coisa quente, né, que fala que é a sensação de fleuma, de estar queimando por dentro e você sai acabando com tudo. Algumas pessoas têm, né, perdem tanto controle que acabam quebrando coisas, batendo em pessoas. E isso a gente vê comumente, infelizmente, ainda na nossa sociedade. Né? Muitos das situações constrangedoras e crimes, situações que levam pessoas a perder a sua liberdade, começa simplesmente com o sentimento da cólera, né? Então a gente precisa analisar, a gente precisa entender de onde que isso está surgindo, por que eu ainda tenho esse sentimento dentro de si. Quando a Cibele me passou esse tema, eu pensei muito sobre como falar sobre isso, porque as pessoas falam, olha, quando você vai falar sobre um tema, você precisa ter aprendido essa lição para você poder ensinar. Mas como que eu não aprendi ainda essa lição? Eu ainda estou no caminho igual a todo mundo. E foi muito difícil porque eu me via em muitas situações quando eu lia. Né? Você tá ali, a minha mãe é idosa, né? E ela fala 1000 vezes a mesma coisa, e aí eu estou me corrigindo para que ela fale e eu simplesmente só ouça. Só que ela fala, e começa a reclamação, e chega uma hora que eu falo, mãe, tá bom, chega. E eu não deveria fazer isso, né? Mas assim, são várias situações. Essa é uma das situações dentro do trem. Você lá, um monte de gente, aquela pessoa do seu lado, né, no suor e ali, e aquilo te irritado, aquilo vai te dando um frenesi, uma sensação de raiva, né, e você fica ali se corrigindo. Então, assim, foi muito difícil estudar sobre esse tema porque eu me vi em muitas situações. E conforme a gente vai lendo, você fala, olha, eu estou bem distante ainda lá do anjo, estou muito mais perto do verme, tal como, né, a gente estuda dentro da doutrina espírita e entende que ainda estamos. Tem alguém aqui pela primeira vez? Sejam bem-vindos.
O Espiritismo, ele é uma religião, é uma filosofia e é uma ciência que faz com que a gente reflita justamente sobre esses nossos comportamentos do dia a dia. Obviamente que a gente não reflete sozinho. Nós temos os livros, né, que são o nosso Pentateuco, que foi escrito com a ajuda de Kardec, que ele foi o organizador de todas as obras, mas ele serve para que a gente faça justamente essa conexão entre quem nós somos, né, enquanto seres imortais, que somos espíritos, né, não apenas esse corpo físico, mas também sobre as nossas ações diárias, porque ela faz com que a gente reflita sobre o que somos e o que queremos ser no futuro. Por isso, desse estudo. Né? Então, se por acaso eu falar alguma coisa que fique fora, pode levantar a mão e me perguntar, e se eu não souber, tem vários outros aqui, Kiko, Adriano, várias outras pessoas que podem me ajudar a responder, tá bom? Então, dando sequência, onde se encontra a causa da cólera? No orgulho ferido, que faz com que o homem se revolte diante da menor contrariedade e de situações que o obriguem a acertar-se como um ser ainda imperfeito e, portanto, com graves erros a corrigir. O Espiritismo nos diz, tem uma questão que agora eu acho que eu não vou lembrar o número, que ele pergunta assim, os homens eles foram criados todos iguais? E aí os espíritos nos dizem, sim, todos iguais, todos tiveram o mesmo ponto de partida. Ninguém teve uma criação, uns foram criados já anjos e outros foram criados como demônios, como a gente aprende, né, antes do Espiritismo. O Espiritismo nos diz que todos temos o mesmo ponto de partida, que Deus nos criou todos iguais. E aí, conforme nós vamos passando por essa escada evolutiva, em cada reencarnação, nós estamos expostos a situações que fazem com que a gente tenha que escolher. Né? No início, a gente começa lá como verme, né? Como germe, e aí a gente vai evoluindo até chegar a um ser pensante, com pensamento contínuo, com domínio da razão, com a possibilidade da escolha e principalmente com uma bênção que Deus nos deu, que é o livre-arbítrio, que é a possibilidade de escolha. E com o livre-arbítrio, você vai fazendo escolhas. Essas escolhas te aproximam de Deus ou eles vão te afastando conforme você vai se moldando. Né? Há escolhas possíveis que vão fazendo com que a gente evolua muito mais rápido. A gente tem o exemplo de Jesus, que os espíritos falam, qual que é o modelo e exemplo para você seguir, para você se tornar um ser evoluído? Eles falam, vide Jesus, veja Jesus, observe Jesus. Só que nós somos seres individuais, cada um com a sua possibilidade de escolha. E aí a gente faz escolhas que muitas vezes nos distanciam um pouquinho, mas lá na frente a gente vai ter situações que vão fazer com que a gente se aproxime, porque é um desenrolar contínuo. A gente nunca vai ficar numa situação ruim para sempre. Sempre vai acontecer algo que vai te colocar diante de uma posição de escolha. E aí, se você já tiver aprendido a lição, você vai fazer a escolha de forma correta. Só que aí que está o problema. Muitas vezes, quando a gente está nesse contínuo de idas e vindas, né, dentro da encarnação, a gente vai cultivando tanto qualidades como vícios, né? Que são as influências que nós trazemos de outras vidas. E esses vícios, como se fala, tendências, né? Nós nascemos dentro de um lar cristão, vamos supor. Pai e mãe estão dentro da doutrina espírita e ensinam aquele filho ou aquela filha de acordo com o que elas estão estudando. Só que aquele espírito, ele traz tendências dentro de si de acordo com o que ele viveu no passado. E aí você, de repente, está diante de uma criança que tem um orgulho exacerbado, sua vontade, né, o seu egoísmo, o seu orgulho é muito forte. E aí como que os pais lidam com isso? Né? Eles vão direcionando o caminho, eles vão mostrando, vão educando como deve ser. Só que nós temos o nosso livre-arbítrio e vai chegar um momento que a gente vai ter que agir por conta própria, apesar de termos essas bênçãos, né, que nos traz a realidade, a nossa vontade vai sempre imperar, porque Deus ele não faz com que a gente negue aquilo que nós somos, né? Ele deixa com que você siga, se você tiver que errar, você vai errar, porque muitas vezes a gente precisa do erro para poder conseguir avançar. Só que aí que está o problema. Quando a gente está diante dessas dificuldades, se a gente não domar aquelas más tendências que nós temos dentro de si, a gente se encoleriza,
A gente perde, como fala as estribeiras, ou sai rodando a baiana aí, como a gente fala, porque a gente se tem tão em alta conta que a gente acha que as nossas vontades, os nossos desejos, aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente idealizou é o que deve acontecer e não se deve pensar na vontade ou nas ideias dos outros. Quando nós estamos evoluindo, à medida que nós evoluímos até chegar como seres humanos evoluídos, nós temos muito mais domínio da nossa razão. A gente pode refletir, a gente pode pensar sobre as nossas ações. Quando a gente ainda está dentro do reino animal, qual que é o sentimento que impera? O que vocês acham? Nós temos o instinto. E esse instinto, enquanto animais, quando nós nos tornamos seres racionais, pensantes, nós trazemos ainda muito, eu ia falar pouquinho, mas é muito desse instinto. E quando nós estamos diante de situações que fazem com que a gente tenha que refletir, o que acontece? O instinto, muitas vezes, fala muito mais alto. E aí a reflexão que deveria ser feita é colocada no lixo. A gente simplesmente deixa com que o instinto venha à tona e aí a gente age de formas que muitas vezes depois a gente tem até vergonha e se arrepende de ter agido, de ter falado, de ter quebrado, de ter batido. E então, o Espiritismo nos diz que precisamos domar essas más tendências, esses instintos. E como que a gente vai fazer isso? Só usando o nosso pensamento? Não. Deus, assim que nos criou, lá no início, ele baixou uma nuvem, ele fez um download e instalou uma nuvem na gente. Nós temos uma nuvem das leis morais de Deus em nós. Que está onde? Aonde? Exatamente. Então Deus fez esse download e nós temos guardado dentro de nós as consciências, as leis morais, que são as leis que deveriam reger as nossas ações no dia a dia. Só que o que a gente faz? Conforme a gente vai fazendo essas escolhas no meio do caminho, a gente se distancia. E conforme a gente se distancia, a gente também se distancia das leis morais de Deus. Apesar de ter a consciência, de saber como deve ser feito, a gente fala, depois eu resolvo isso aí. E se a consciência pesa? A consciência pesa. E se ela pesa pra gente? Ela vai pesar. Aí é o momento da reflexão, é o momento da mudança. É o momento em que você fala, peraí, minha consciência está pesando por quê? O que eu fiz? Aí isso coloca a cabeça no travesseiro e fala, poxa, eu não devia ter falado daquele jeito com a pessoa, eu não deveria ter feito tal coisa, ou eu não deveria ter... Você vai refletindo e aí você vai buscando. Aí a gente tem que analisar para saber o que deve ser melhorado. Porque se a pessoa fez algo com você, muito provavelmente você também fez algo com essa pessoa. Então, aí o que a gente precisa? Quando a gente fala assim, se você já analisou e você não se vê na situação de ter feito nada por aquela pessoa, você pode fazer o quê? Orar por essa pessoa. Pedir para que Deus venha até o coração dela, para que ela perceba que ela está errada. Mas se essa pessoa nunca perceber, então você não precisa ficar do lado dela ali, recebendo porrada ou xingo. Você se afasta, mas não direciona nenhum sentimento de ódio, nem de rancor, e não guarda nenhum desses sentimentos. Não, tudo bem. Vamos seguir aqui. Então. Mas aí é um problema dela, Aí você não vibra esse mesmo sentimento para ela. Olha só, na questão 115 dos espíritos, uns terão sido criados bons e outros maus, aí eles dizem, olha, Deus criou todos simples e ignorantes, que foi aquilo que já falamos. A cada um deu determinada missão com o fim de esclarecê-los e de os fazer chegar gradativamente à perfeição, pelo conhecimento, pela verdade, e para aproximá-los de si, de Deus. Nessa perfeição é que eles encontram a pura e eterna felicidade. Passando pelas provas que Deus lhes impõe, os espíritos adquirem aquele conhecimento. Uns aceitam submissos essas provas e chegam mais depressa ao seu destino final. Outros só as suportam murmurando. E assim, por sua culpa, permanecem afastados da perfeição e da prometida felicidade. Está lá no Livro dos Espíritos. Então, quando os espíritos nos dizem isso, eles não falam, olha, Deus criou todos de forma igual, eles falam, que é mais ou menos, Porque a gente tem os não. Eles falam, sim, todos fomos criados iguais. Então, todos tivemos o mesmo ponto de partida. Se hoje
estamos, fala, poxa, eu estou numa situação de tanta penúria, né, de tanta lamúria, de tanto murmúrio, por que está acontecendo isso comigo? Aí a chave muito provavelmente está lá atrás. Só que o que nos resta para resolver? A gente tem o hoje. O hoje é que vai ditar o nosso futuro, de que forma que nós estaremos no nosso futuro. Tá bem? Então, qual que é o maior obstáculo ao progresso? Lá na questão 785, os espíritos nos respondem que é o orgulho e o egoísmo. Qualquer sentimento negativo que nos afaste dessa perfeição está atrelado primeiro nesses dois sentimentos, são as maiores chagas da humanidade. Porque todo sentimento que você pensar começa porque ou você é orgulhoso demais, se tem então alta conta, ou porque você é muito egoísta, né, e você ainda não consegue exercer o dom da caridade, nem consigo próprio, né, porque você imagina que você precisa de ter tudo e que você está sempre em primeiro lugar e de que os outros é que tem que correr atrás das coisas, então você tem que ter a ciência, né, conhecer a si próprio para entender de que forma que esses sentimentos estão dentro de você. Se você encontra ainda muito orgulho, se você encontra ainda muito egoísmo, é necessário conhecer, né, como diz o sábio lá da antiguidade, conhece-te a ti mesmo, para que você consiga combater de forma assertiva, né, esses sentimentos. Todos nós ainda carregamos muito desse sentimento dentro de nós. Alguns já conseguiram se desvencilhar, né, já estão trabalhando, já se conscientizaram de quem são. Então, o que a gente precisa fazer hoje? Buscar se conhecer, para entender. Ele diz ali, olha, o egoísmo é a fonte de todos os vícios, como a caridade o é de todas as virtudes. Destruir um e desenvolver a outra, tal deve ser o alvo de todos os esforços do homem, se quiser assegurar a felicidade neste mundo, tanto quanto no futuro. Aí você fala, poxa, mas esse mundo é tão desigual, a gente tem tanto problema, tanta dificuldade entre pessoas simples, né, em pessoas que normalmente a maioria da população ela não está em uma posição ali de super dinheiro, com muitas fortunas, com muitas facilidades. A maioria de nós nasce, né, herdando dívidas e muitas vezes, né, hereditariamente herdando aquelas situações de saúde física, né, que a gente já sabe que os nossos pais têm, que os nossos avós têm, então a gente não está numa posição assim tão beneficiada, a maioria de nós. Só que o que a gente pode fazer? Buscar se conhecer. E aí buscar conhecer o sentimento, buscar quem você é enquanto espírito e entender, poxa, meu pai tem tal problema de saúde, o que eu posso fazer hoje para que no futuro eu também não tenha? Né? Pressão alta, é diabetes, é algum problema, enfim, os problemas são diversos. Então a gente precisa buscar se conhecer para que a gente consiga trabalhar essas dificuldades hoje no presente, para que o nosso futuro seja melhor. E enquanto espírito, se eu tenho muito orgulho, se eu ainda tenho muito egoísmo, eu preciso buscar onde que é a chave disso. Muitas pessoas buscam terapia, que hoje em dia, graças a Deus, as pessoas estão muito mais abertas para essas informações. E o Espiritismo nos diz que nós precisamos buscar nos conhecer e nos entender, para que quando a gente olhe para o futuro, né, você imagina o futuro, como que eu estou hoje, como que eu posso estar? Então, as ações de hoje nos refletem do nosso futuro, assim como as do passado refletem os do hoje, né? Porque no passado hoje é o futuro, que hoje é nosso presente. Enfim, vamos seguir. Dando sequência na mensagem que o Espírito trouxe, esse Espírito protetor, ele diz: pesquisai a origem desses acessos de demência passageira, que vos assemelham ao bruto, fazendo-vos perder o sangue frio e a razão. Aqui ele já nos remete àquela ideia, olha, quando vocês estão nesses momentos incolorizados, vocês se parecem muito mais com um bruto, com um animal, do que com um ser evoluído que vocês já são, racionais, com pensamento contínuo, com a possibilidade de escolha. Quando você age encolerizado, você perde essa chave e aí você já se transforma muito mais num animal que não tem a racionalidade que nós temos, né? E aí ele segue, que é o que vos faz repelir coléricos, os mais ponderados conselhos, senão o orgulho ferido por uma contradição, até mesmo as impaciências que se originam de contrariedades, muitas vezes pueris, simples, decorrem da importância que cada um liga à sua personalidade, diante da qual entende que todos devem se dobrar. Então, você imaginando que você é esse ser evoluído e que as pessoas ao seu redor são inferiores a você, né?
Você imagina que a sua vontade tem que ser sempre respeitada e executada. E quando isso não acontece, você perde totalmente as estrebeiras. E aí a gente tem muitas pessoas, tem até uma parte no Evangelho, que fala sobre aquela pessoa que é extremamente, tem uma personalidade maravilhosa fora de casa, né, e quando chega em casa é um ditador. Por quê? Porque essa pessoa ela realmente ainda não se conhece. Né? Ela veste um verniz social, vai para a rua e chega dentro de casa, é aquele ditador ou aquela ditadora, tudo tem que ser feito à sua vontade. Só que ele faz isso dentro de casa e em algum momento, quando ele não tiver a sua vontade lá fora respeitada, ele vai agir dessa forma também. E aí a máscara cai. Né? Então, esse conhecer a si mesmo, ele precisa ser um trabalho contínuo. Você tem que estar sempre prestando atenção nas suas atitudes, óbvio, porque você não pode simplesmente, né, agir desenfreadamente, encolerizado, só porque a sua vontade não foi respeitada. Só que há a educação desse mundo e a educação moral. E a educação moral é aquela que a gente deve perseguir. Porque se você mudar moralmente, internamente, independente do local onde você esteja, você vai agir de acordo conforme o que nós temos aprendido. Jesus nos trouxe esse conhecimento já há mais de 2000 anos atrás. Por que será que a gente tem tanta dificuldade em executar? Por que será que a gente tem tanta teimosia em continuar agindo de acordo com o que a gente acredita que tem que ser? Justamente por conta do nosso orgulho, por conta do nosso ego, que a gente ainda teima em alimentar. Em seu frenesi, o homem colérico a tudo se atira, à natureza bruta, aos objetos inanimados, quebrando-os, porque não lhe obedecem. Ah, se nesses momentos pudesse ele observar-se a sangue frio, ou teria medo de si próprio, ou bem ridículo se acharia. Imagine ele por aí que impressão produzirá nos outros, quando não fosse pelo respeito que deve a si mesmo, cumpria-lhe esforçar-se por vencer um pendor que o torna objeto de piedade. Então, muitas vezes as pessoas falam assim, eu quero que tenha medo mesmo, pelo menos me respeita. Só que, na verdade, as pessoas olham para aquela pessoa, ela tem pena, né, para aquela pessoa que age desempenhadamente, que acha que todos têm que cumprir a sua vontade. Então, o que a gente precisa pensar? A cólera é um sentimento que tira totalmente o nosso ideal de como nós devemos, como nós queremos agir. Então, no momento em que a gente começa a sentir esse sentimento, o que nós devemos fazer? Vamos pensar. Mais para frente tem um videozinho que eu coloquei para vocês, que vocês vão ver uma situação que vai te levar para aquele sentimento, porque é um labirinto. Né? Você começa com sentimento de ódio, furor, raiva, ira, e aí você já está encolerizado, agindo de forma totalmente irracional. Então, o que a gente precisa entender? Que esses sentimentos essa impressão que a gente produz para o outro, que a gente imagina que a gente está conseguindo disfarçar por conta das nossas máscaras, ela não vai permanecer para sempre, ela cai. E aí imagine o arrependimento, o sentimento, né, de arrependimento que fica dentro do coração da gente, quando a gente age de acordo com o que a gente sente naquele momento de irracionalidade, como um animal. Então, pensando pelo menos se a gente ainda não consegue ser isso, né, ser aquela pessoa benevolente, com paciência, então a gente se segura porque a gente fala, olha, eu não posso fazer isso agora, porque senão eu vou me arrepender. Né? A maioria de nós ainda não consegue domar esses sentimentos quando eles vêm à tona. Mas mais para frente a gente fala sobre isso. Mais um pouquinho, a gente chega lá. E ele continua, olha, se ponderasse que a cólera a nada se remedeia, ou seja, a cólera nada ajuda, que lhe altera a saúde, compromete até mesmo a sua vida, reconheceria ser ele próprio a sua primeira vítima. Quem é a primeira vítima quando você está encolerizado? Porque quando você se encoleriza, aquele sentimento de raiva, de ira, você está dispersando dentro de você mesmo várias como se fala, substâncias nocivas para o seu próprio organismo. Então você que está se envenenando primeiro. Mas outra consideração, sobretudo, deveria contê-lo. Há de que torna infelizes todos os que o cercam. Se tem coração, não lhe será motivo de remorso fazer com que sofram os entes a quem mais amam. E que pesar mortal, se num acesso de fúria praticasse um ato que houvesse de deplorar toda a sua vida. Vou contar aqui uma situação para vocês.
eu não vou falar quem, né? Mas essa pessoa, ela sempre chegava em casa brava, mal-humorada. E a esposa, né, em casa, chegava e não entendia o que acontecia. Por que essa pessoa está chegando dessa forma toda vez? Chegava bravo, com mau humor, não queria conversar, era ríspido com os filhos, ríspido com a esposa. E aí um dia a esposa falou assim, olha, eu vou te pedir uma coisa, tá acontecendo isso com muita frequência e antes que a gente brigue, porque eu já perdi a paciência, eu vou pedir para você, quando você entrar ali na porta de casa, todos os seus problemas vão ficar para lá. Você entra aqui, você entra de forma pacífica e se você quiser conversar, a gente senta e conversa e você me fala quais são os seus problemas para eu poder te ajudar, pelo menos poder te ouvir. Mas você não entra dentro de casa da forma que você está entrando, agindo dessa forma tão ríspida com todo mundo. E aí essa pessoa me contou isso, chorando e tal. Eu falei, olha, e o que você fez? Ele falou, toda vez que eu entrava, que eu estava bravo, eu ficava dentro do carro, eu ficava lá respirando. E quando eu saía do carro, que eu entrava no prédio, eu já entrava numa outra sintonia. Ele não estava mais com todo aquele sentimento. Isso é algo fácil de fazer? Não é, mas exige um esforço. Exige um esforço. E é possível, desde que você queira. Se você tem o sentimento de amor por aqueles que te rodeiam e você não quer trazer aquele mesmo sentimento que estava com você lá fora, o que você vai fazer? Você vai tentar se autoeducar. No início era um esforço tremendo para ele. Ele falou que muitas vezes ele entrava e ele ficava assim, né, sorrindo, mas com uma vontade de chorar, porque ele estava se esforçando de fato para que aquilo acontecesse. Só que depois foi melhorando. E aí eles saíam, eles conversavam sobre esses problemas que o afligiam, e aí a esposa conseguiu direcionar o pensamento dele. Ela foi muito sábia, né? Porque numa outra situação a gente devolve na mesma moeda. Você tá me engolindo? Eu tenho a ver com seus problemas. Né? Ela foi muito sábia em trazer o marido para próximo de si e tentar direcionar. Nem todo mundo, nem todos nós, né, tanto quanto homem e mulher, a gente tem essa mesma forma de ação. E quando a gente precisa agir, né, de uma forma mais amorosa, a gente tem que se lembrar de que aquele veneno que você já está emanando dentro de você não pode ser direcionado para o outro. Porque quando a gente faz isso, muitas vezes, depois a gente até se arrepende. Quem nunca esteve nessa situação? Você está ali bravo, vem uma pessoa que não tem nada a ver com a situação e você quase engole a pessoa. Rosna, né? A gente fala que está me engolindo. Então, a gente precisa sempre analisar essas formas de ação, o que está nos afligindo e não transferir esse sentimento para os outros. Tá? E aí ele finaliza aqui, olha, a cólera não exclui certas qualidades do coração. Então, aquela pessoa que já tem aquelas qualidades, algumas qualidades de paciência, né, de amor mais desenvolvido, uma complacência, ela consegue ter um sentimento de perdão muito maior no coração, só que todos nós estamos abertos a situações que tiram a nossa paciência. Então, se por acaso essa pessoa já tem todas essas qualidades, ela está no momento de cólera, essas qualidades não vão deixar de existir. Só que o Espírito diz o seguinte, mas impede que se faça muito bem e pode levar à prática de muito mal. Isso deve bastar para induzir o homem a esforçar-se para dominar. O espírita, aos demais, é concitado a isso por outro motivo, a de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristãs. Nós que somos espíritas, a gente sempre está pensando na caridade. É um lema que a gente tem, fora da caridade não há salvação. Então, por mais que a gente tenha as nossas dificuldades, as nossas más tendências, a gente está sempre trabalhando, buscando formas de entender, de se conhecer. A gente não fica parado no tempo julgando que Deus me fez assim, eu vou morrer assim. A gente não tem a síndrome de Gabriela, ou pelo menos não deveria ter. A gente precisa se entender e buscar formas de se auto-melhorar. Tem um tema também muito importante no Espiritismo que é chamado de a reforma íntima, que é justamente uma reforma interior. É você buscar se conhecer e tentar fazer aquela reforma em tudo que não está de acordo. E é fácil fazer reforma? Ainda mais morando dentro dessa casa, né? É pior ainda, né? Dói, é dolorido e é demorado, mas é algo necessário a se fazer. Se a gente nunca se enxergar tal como somos, se a gente não tentar aos poucos ir lá, se burilando, né, buscando formas de se melhorar, falar, olha, eu preciso atacar esse sentimento, eu tenho mania de fazer tal coisa. Então, calma,
No momento em que você for fazer tal coisa, você para, pensa, fala, não está de acordo com a pessoa que eu quero ser. Então aí a gente ataca esses sentimentos, não simplesmente vira as costas e finge que não existe. A gente simplesmente não age de acordo. Quando estava fazendo esse estudo, tem várias histórias de Chico, né? E teve uma historinha que não tem a ver com Chico, que fala que é sobre o mestre e a serpente. Eu acho que vocês já até conhecem. E um homem muito sábio, ele estava andando, né, com o seu discípulo, porque todo sábio tem um discípulo, né, que está aprendendo com esse sábio. E aí ele vê uma cobra no meio de um fogaréu, e aí ele fala assim, não, a cobra está se queimando, eu vou lá tentar tirar. E ele vai com o braço para tentar pegar a cobra. Na hora que ele pega, ele se queima e a cobra vai e pica. Aí ele se assusta, joga a cobra e volta. E aí ele continua vendo a cobra se queimar, mas aí ele vai lá, tenta de novo e a cobra vai e pica. Aí o discípulo dele fala assim, mestre, me desculpe, eu não quero te perguntar, nem atrapalhar o seu pensamento, mas eu já entendi que se o senhor foi tentar pegar essa cobra, ela vai te picar. Esse bicho, ele é mau. Ele vai te picar porque é da natureza dele. O senhor não der, deixa ela ir se queimar, vamos embora, vamos continuar nosso caminho. E aí o mestre olha para ele e fala assim, olha, a cobra me pica porque é da natureza dela me picar. Só que é da minha natureza ajudar. E não vai ser a atitude da cobra que vai fazer com que eu mude a minha natureza. Então, quando a gente estiver diante dessas situações que fazem com que a gente precise utilizar essas ferramentas que nós estamos recebendo hoje aqui, a gente não pode deixar com que a ação do outro dite a nossa. A pessoa dá um pisão no seu pé ou fala uma palavra que você não gostou, aí você vai fazer da mesma forma, aí você dá o pisão no pé e você vai dar a resposta de volta, você já vai estar se perdendo ali. Então, você nem sempre vai conseguir agir dessa forma, mas sempre que vocês forem fazer algo, que alguém fizer algo que você não gostou, não revida da mesma forma, porque vira um círculo vicioso, não muda. É preciso que a gente tenha a noção de que nós é que temos a chave nas mãos para poder fazer com que essa mudança se transforme, com que esses sentimentos ruins deixem de agir tão fortemente nesse mundo. Porque se a gente continuar respondendo de acordo com a maldade, a pessoa faz a maldade, você vai lá e faz a maldade de volta, nunca vai acabar. Está na nossa mão fazer com que esses sentimentos sejam transformados, com que eles sejam enxergados de uma forma muito mais positiva. Olha só, aqui tem um labirinto, nós temos alguns sentimentos, são todos negativos. A gente tem a raiva, tem a ira, tem o furor, o ódio, zanga, rancor, braveza e a violência. Quando a gente está diante de uma situação dessa de cólera, de raiva, o nosso corpo, ele libera adrenalina. E a adrenalina, ela é uma substância que faz com que a gente ataque de volta, ou a gente sai numa fuga, para a gente poder não responder, ou a gente paralisa. Isso todos nós temos e todos nós passamos por essa situação. Há muito tempo atrás, eu acho que todos nós atacaríamos, ou ainda atacamos. Outros têm a fuga, outros ficam paralisados. Mas esse sentimento, ele vai trazendo vários outros, A raiva, a ira, vai trazendo o desejo de vingança. Depois vem o impulso violento contra aquele que nos ofende, nos fere ou nos indigna. Vem o sentimento que impele causar ou desejar o mal, que está aqui dentro do ódio ou dentro do furor. Aí vem a violência, que é a exteriorização de emoções desequilibradas. Aí vem o rancor, que a gente vai mantendo dentro do nosso coração, que é a aversão profunda ou ressentimento. E aí você vive naquele furor, naquele rancor, com a exaltação dos ânimos, que é a agitação ou ímpetos à violência. E olha só, um vai alimentando o outro. Você não sai desse labirinto enquanto você não percebe que são ações que agrava, adoece, separa, desajusta, envenena e destrói. Muitas pessoas vivem nesse labirinto, vivenciando essas situações, esses sentimentos, só que até essas pessoas que estão dentro disso, uma hora eles vão falando, olha, chega, basta, não quero mais, eu preciso mudar. Ninguém vai ficar a vida inteira vivenciando esses sentimentos de forma natural. Até eles vão se cansar e vão falar, não, é o suficiente, eu preciso ter uma mudança. E aí a gente entra dentro do tema que fala esse texto,
que fala sobre a bem-aventurança e o progresso espiritual. A gente vai ficar só dentro desses 2 textinhos que vai ser para finalizar nosso estudo de hoje. Jesus diz: bem-aventurados que são brandos, porque possuirão a terra, e bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus. E ali tá, olha, ser manso não significa ser um covarde, né, ser servil, né, mas um crente na bondade de Deus. Crente é que é consciente de que Deus está agindo na sua bondade o tempo todo, que exprime a aceitação da vontade de Deus. E ser pacífico é aquele que ama e almeja a paz, enquanto o passível é o sem iniciativa. Então a gente precisa ser pacíficos o tempo todo, né? Não ser indiferente, apático às coisas que estão nos acontecendo. Então a gente precisa ser mansos e pacíficos para a gente poder agir de acordo com o que Jesus sempre nos ensina, né? Que é aceitar o outro da forma como ele é, enquanto a gente ainda consegue, porque vai chegar um momento que a gente vai olhar para aquele ser e a gente vai ter realmente amor e vai ter o entendimento. Mas por enquanto, enquanto a gente não ama, a gente aceita, né? E aí, tem um texto que fala sobre o verdadeiro homem de bem. O verdadeiro homem de bem que a gente está ouvindo tanto falar, que ele é um homem de bem, que está muito mais atrelado à política. Aqui não. Aqui está falando exatamente sobre o que Jesus nos fala, sobre o que é o homem de bem. É o que cumpre a lei de justiça, amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a sua consciência sobre seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outro tudo o que desejara lhe fizessem. Esse homem de bem deposita a fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as coisas. Esse é o verdadeiro homem de bem. É aquele que aceita, que se resigna diante de uma situação porque sabe que aquela situação é necessária para algum aprendizado. Sabe aquela história? Ah, deixa eu tirar uma limonada desse limão azedo, né? Só que aqui você está se colocando diante de Deus, como um aprendiz, e ele como nosso mestre sempre. Então esse é o verdadeiro homem de bem, que acredita na bondade, no amor e na caridade. Isso está no capítulo 17 do livro do Evangelho segundo o Espiritismo. Aqui tem um videozinho que é do Amigos da Luz. Vamos ver se o áudio vai tocar. Você me ajuda aqui, por favor? Vou tentar. Não vai. Ele não vai tocar, gente. Eu acho que o vídeo, o computador aqui, ele não vai entender que é um vídeo. Bom, vamos pular aqui. É um vídeo de uma moça, depois eu posso passar para colocar nas mídias sociais para vocês verem. É uma moça que já acorda de bom humor, né, feliz, alegre, sorridente, só que de repente ela pega o celular e ela fala, poxa, eu tô atrasada. E ali ela já perde as estribeiras. Aí ela sai correndo fazendo várias coisas, aí o marido dela tá todo calmo na mesa, comendo. Ela, não, eu não posso comer, eu não posso. Ele, mas a gente só vai se ver à noite. Aí ela senta para comer, mas está na televisão passando o quê? Da Atena. Então, todo aquele amor que o marido estava emanando para ela voltar, ela já olha para a TV e aí ela já perde o sentimento de raiva, né? E aquele atraso. Aí ela vai e sai. Quando ela está saindo toda brava, vem o moço, bom dia, olha como o dia está lindo. Aí ela volta. Aí ela fala, nossa, realmente o dia está lindo. Aí ela entra no carro. O que acontece? Trânsito. O que acontece de novo? Ela entra de novo no automotivo da cólera, da raiva, e assim o dia dela se segue até o final do dia. Depois de tantos altos e baixos, ela faz aquela reflexão, o que está acontecendo comigo? Eu tô sintonizando em qual rádio? Porque é humorístico, tá? Tem a rádio umbral e tem a rádio de Deus, espiritual lá dos céus. E aí ela percebe que ela está muito mais como se fala? Sintonizando a rádio do umbral do que a rádio mais elevada. E aí, gente, para finalizar, deixa eu ver se vai... É esse aqui. Bom,
não vai ter como finalizar, porque agora o computador travou de vez. Para finalizar, o que a gente quer falar sobre isso? O texto O Homem de Bem, ele está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, e é necessário que a gente não leia só esse texto. Enquanto espíritas, né, enquanto estamos expostos a essa maravilha que é a doutrina espírita, nós temos todos o Pentateuco, que começa lá do Evangelho segundo o Espiritismo, sempre nas casas está assim, mas é o livro dos Espíritos primeiro e depois vai seguindo as outras sequências. É um livro de perguntas e respostas, que muitas vezes é cansativo. Você fala, poxa, mas tem uma linguagem tão, né, enfadonha. E aí, o que eu posso falar aqui como representante junto com a Toninha do curso doutrinário? Ano que vem, o curso vai iniciar novamente as nossas matrículas, aliás, as matrículas já estão disponíveis. Então, quem tiver esse interesse em conhecer a doutrina espírita, em saber como ser um homem de bem, né, de acordo com o que Jesus nos ensina e não de acordo com o que esse mundo nos dita, né, você pode se inscrever, fazer a sua matrícula e estar conosco, fazendo esse estudo diário, né, uma vez na semana, nas quarta-feiras, 1h30, tá? É um curso muito, muito bom, que faz com que a gente faça essa reflexão diária. Ah, eu não posso fazer o curso. Nós temos as palestras de quinta, domingo, que está aqui. A gente faz esse estudo de acordo com o que a gente vê na aula. É que na aula a gente divide, né, o tema, então a gente consegue aprofundar muito mais. Então, quer ser um homem de bem? Visita a sua consciência. Vai lá na nuvem que Deus baixou em nós. Fala, poxa, o que eu preciso fazer para eu me melhorar diante de uma situação difícil que eu estou? Jesus disse, né, amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a gente precisa entender como que eu posso amar alguém que me causa tanto horror. Como que eu posso lidar diante de uma situação que me tira tanto a paciência? É o conhecer a si mesmo. E a gente só vai conhecer se a gente estudar. Não tem como a gente entender de biologia se a gente não assistir às aulas de biologia. Não tem como a gente se conhecer sem a gente visitar o nosso interior. Tá? Então, a cólera é um sentimento que precisa ser extirpado, mas a gente sabe que estamos muito distantes, mas essa diferença começa com a gente se conscientizando dessa necessidade da transformação desses sentimentos ruins. É isso. Para finalizar, a gente vai fazer a prece final. Você pode fazer um fundo aí. A sonoplastia. E assim, com essa reflexão, nós agradecemos ao Mestre Jesus por ter vindo até nós há mais de 2000 anos e ter nos falado sobre a necessidade de sermos mansos e pacíficos. Nós agradecemos à espiritualidade amiga, que veio nos trazer o véu e tirar qualquer desentendimento sobre essas palavras por meio da doutrina espírita. Nós agradecemos por hoje estarmos sendo educados de acordo com essa verdade. E pedimos para que a espiritualidade amiga, Jesus, Deus, esteja sempre conosco, nos inspirando, nos trazendo a renovação de pensamento, para que nos tornemos seres melhores para nós mesmos e para o nosso próximo. Que possamos estar sempre conectados com o amor do Cristo, diante de qualquer dificuldade. Que estejamos sempre conectados uns aos outros, sendo aquela mola propulsora, ou simplesmente o apoio que precisamos para continuar caminhando nessa terra. Que não desistamos nunca, mesmo diante das piores dificuldades. Que a gente possa entender que o amanhã sempre será melhor. E que a gente tenha a certeza do amor de Deus em nós. Ele nunca desiste de nós. E nós precisamos ter essa certeza dentro de nós. E precisamos estar trabalhando pelo próximo, para que esse amor se transforme, para que esses sentimentos se transformem em amor entre todos nós. Nós agradecemos a essa casa de amor que nos acolhe, que ela seja uma bandeira, uma luz que ilumine este bairro, essa cidade,
Que todos aqueles em necessidade possam se aproximar dessa casa e encontrar uma luz que vai iluminar os seus pensamentos, as suas ações, e tenham certeza de que não estão sozinhos diante de nenhuma dificuldade. Que cada um que aqui esteja leve esse amor para suas casas, para os seus parentes, filhos, para os seus amores. Que em momentos de dificuldade ele se lembre do olhar plácido de Jesus Cristo. Nós agradecemos por este momento de estudo, por essa manhã tão gostosa que nós tivemos. Que possamos estar todos sempre reunidos e que busquemos sempre essa renovação de pensamento. Que assim seja.